A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Pegue aí a Bíblia, a palavra de Deus, e abra aí no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Bendito seja o nome do Senhor, porque estamos aqui, e aqui é lugar de você dar glória a Deus, de você exaltar, de você dar aleluia. Nesse ambiente você tem livre acesso para estar adorando ao Senhor. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim um texto da palavra de Deus: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso é que falamos. Aleluia. Somente até aí você pode se assentar. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo possa falar tremendamente com você nessa manhã, nesse dia. Você pode anotar aí a mensagem, você que trouxe o seu caderno de anotação. Espero que você já tenha compartilhado esse link com alguém que já está recebendo essa palavra, e essa palavra vai ser uma bênção na vida dessa pessoa. Irmãos, aqui nesse texto nós estamos vendo o apóstolo Paulo exercendo a sua fé. O apóstolo Paulo está fazendo aqui a mesma coisa que Jesus fez. O apóstolo Paulo viajava muito e em suas viagens missionárias ele pregava a palavra de Deus. E ele sabia que estava suscetível a sofrer um martírio. Ele sabia que à medida que ele fosse pregando o evangelho, à medida que ele fosse entrando em lugares onde talvez alguns diriam, não entre aí, Paulo, ele continuava entrando e ele fazia a mesma coisa que Jesus fazia. Jesus sabia que veio com uma missão, sabia que ia morrer na cruz do Calvário, né? E mesmo assim continuou a sua grande e maravilhosa obra para salvar o homem que estava perdido. E assim o apóstolo Paulo faz aqui no capítulo 4, ele continua fazendo essa mesma obra, né, seguindo o modelo de quem? Seguindo o modelo de Jesus. Então o apóstolo Paulo sabia que em algum momento, que em todos os momentos ele iria enfrentar dificuldades, obrigado, Jorineia, e que ele estava seguindo o modelo de Cristo e que isso traria certamente sofrimentos, traria dores, traria angústias, mas ele estava querendo ensinar aqui com essas palavras, que nas palavras nós temos o poder do criativo. Quando nós estamos falando algo, nós estamos dando o direito daquilo acontecer. Por isso essa palavra, eu criei, por isso é que falei. Então nós cremos e também por isso falamos. Então precisamos estar atentos ao texto. Uma coisa é você crer que está curado. Outra coisa é quando você diz, eu já estou curado. Aleluia. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. O apóstolo Paulo está querendo ensinar os irmãos de que nós estamos debaixo de um favor de Deus. E a Escritura diz que o Espírito da fé está nas nossas palavras, aleluia. E nós precisamos estar atentos esses dias, irmãos, porque nesses dias nós temos sido levados a falar de morte, nós temos sido levados a falar de doença, nós temos sido levados a falar de coisas negativas, é ou não é? Quando menos assusta, a gente pode estar falando alguma coisa que talvez nem era para a gente estar falando. Porque a gente precisa falar de vida. Então, é importante, irmão, que você creia algo, que você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você já é abençoado, que você precisa crer que você já é favorecido. Você precisa crer que os anjos já estão trabalhando por você, que Deus já está na frente, que Ele é que peleja na frente. Mas nada vai acontecer se você não falar.
É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para os irmãos. Irmãos, eu creio e por isso eu falo, eu abro a minha boca, eu profetizo, eu digo, eu uso a minha dicção. Então o milagre da sua vida, na minha vida, pode estar na nossa boca. E nós não estamos sabendo, mas a palavra nos revela. Então, há liberdade em nossos lábios, há liberdade na sua boca, é isso que a palavra está ensinando. Então, se você talvez esteja lutando, por exemplo, com uma doença, é fácil você falar sobre o relatório médico. Por quê? Como que o médico fala? Olha, está muito ruim essa doença que você está, e você pode até morrer se você não fizer o tratamento, se você não fizer isso, pode evoluir para um estado muito grave, pode acontecer isso, e se você não fizer essa cirurgia, você já tem o plano da Pax, como que está? Né? É muito fácil a gente falar das coisas naturais, porque quando vemos um relatório, logo nós queremos falar para todas as pessoas, é ou não é? É natural, as pessoas vão perguntar, e aí, como que foi lá? O médico falou que eu estou quase morto, né? Eu estou quase assim, ou não vai ter mais jeito para o meu caso, que em 99,999% dos casos não há cura, né? Mas você precisa mudar aquilo que você está dizendo. Quando você fala sobre isso, quando você fala mais, dá mais linha, né? Você fala mais desse relatório natural do que o relatório sobrenatural, então é isso que vai acontecer na sua vida. Nada vai mudar, porque você vai andar pelo caminho natural. O certo é você dizer, olha, o relatório médico não foi bom, mas pela palavra de Deus, a Bíblia diz que eu creio e por isso eu falo. E como eu creio que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades, por isso eu falo, eu estou curado em nome de Jesus. Eu vou ficar bom, eu vou ficar boa em nome do Senhor dos Exércitos. Nossas palavras precisam mudar porque nós andamos pela fé. E a nossa Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, amém, irmãos? O nosso relacionamento com Deus é que nos conduz em meio a esta vida como peregrinos. Nós não estamos aqui como pessoas naturais, nós estamos no corpo físico, nós vamos viver, vamos fazer coisas naturais, mas nós somos pessoas sobrenaturais, aleluia, que andam pela fé. Então, o tema dessa mensagem nesta manhã é como liberar fé por meio de suas palavras. Como liberar fé por meio de suas palavras. E para você liberar essa fé por meio daquilo que você diz, é importante que você entenda isso, não basta apenas crer. Ah, pastor, eu creio, mas você precisa falar. Você precisa dizer com os seus lábios. Então, primeiro, para você liberar fé através das suas palavras, você primeiro precisa mudar as suas palavras. Diga, eu preciso primeiro mudar as minhas palavras. Em Joel capítulo 3, versículo 10 diz assim: forjai as espadas das relhas, e arado e lanças das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte, aleluia. Então, aqui não está dizendo, olha, deixe o fraco falar sobre a sua fraqueza. Reúna aí 1, 2 ou 3 pessoas e comece a falar da sua fraqueza ou discutir sobre o seu problema. Ainda que isso seja muito bom, mas nós temos que atentar para o que diz a palavra. Diga o fraco, você é forte. Então nós precisamos mudar a nossa palavra. Então, quando você recebe um relatório, por exemplo, na área da sua saúde, quando você recebe um relatório médico, o que é que você precisa dizer? Deus está restaurando a minha saúde. Eu estou restaurado para a glória de Deus. Então, o número dos dias do Senhor, Deus é quem sabe. Sabe por quê? Porque pensamentos de morte vêm na nossa mente, né? Então, eu já peguei o Covid no mês de janeiro, né? Então, pensamentos vêm sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, você começa a pensar sobre algumas coisas, né? Então, você precisa começar a declarar a bênção do Senhor. Então, quando eu recebi a notícia, eu tomei todos os cuidados, mas eu disse, eu já estou curado para a glória de Deus.
E ainda que tudo se findar aqui nessa terra, estarei com o Senhor, porque eu sou filho e sou filho amado. O Senhor me amou ainda antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha me escolhido, aleluia. Isso é uma certeza, plena que está no meu coração, e ninguém pode tirar essa convicção de mim, e ninguém pode tirar essa convicção da sua vida, porque Deus é que te chamou, e você anda pela palavra, você tem relacionamento com Ele, e Ele com você. Nada pode separar você do amor de Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então você precisa preparar os seus lábios para profetizar aquilo que já aconteceu, não vai acontecer, já aconteceu na sua vida. Então alguns que dizem assim, pastor, não se preocupe, quando eu vencer aquele vício, não é quando você vencer aquele vício, é quando você entrega a sua vida para Jesus e você diz, olha, eu já venci esse vício, e eu vou continuar testemunhando para Deus e para todos que eu sou livre. Não é depois, é antes, você precisa declarar primeiro, né? Então, você precisa dizer, olha, eu estou limpo. Eu estou livre, eu fui liberto. Você precisa liberar essa palavra no mundo espiritual, porque quando você libera uma palavra no mundo espiritual, as correntes são quebradas. Então você precisa declarar, não só crer no seu coração, mas você precisa dizer isso. E quando você diz isso, são nos dias mais difíceis, irmãos, quando o acusador, é o nome original no original de Satanás, ele diz, não, você não está liberto das drogas ainda, olha só, você ainda está tendo vontade de usar, e você vai dizer para ele, não, Jesus já me libertou, eu estou livre, eu já estou liberto pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Então você resiste o diabo e ele foge de vocês, e ele fugirá de vós. Então continue falando, e você vai se tornar o que você está dizendo, aleluia. Você tem o poder de profetizar sobre o seu futuro, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu creio, e por isso é que eu falo. Então, o número 2 aqui, você precisa falar antes de acontecer. Diga, eu falo antes de acontecer. Aleluia. Lembra de Davi, quando Davi enfrentou Golias, um gigante 2 vezes maior do que ele, né? E Davi chegou lá e enfrentou, e não foi por acaso que ele olhou para o inimigo, e ele disse lá em 1 Samuel, hoje eu vou derrotá-lo, e darei a sua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Quando ele chegou lá diante do inimigo, ele não ficou olhando para Golias, fala, rapaz, bem que falaram hein, que os filisteus, que o Golias era muito grande mesmo. Ele não ficou engrandecendo a altura de Golias, a força de Golias, ou as armas de Golias. Ele não estava apenas tendo ali um pensamento positivo, mas ele entendia o princípio. Eu creio e por isso é que eu falo, eu vou te derrotar em nome do Senhor dos Exércitos. Então não é pensamento positivo, é a palavra de Deus. Então muitas vezes o milagre precisa estar na nossa boca e nós precisamos liberar ela antes de ver a vitória. Você quer ver a cura? Você quer ver o milagre, a restauração? Aquela pessoa na sua casa que precisa ser ganha para Jesus? Então comece a liberar palavras de vitória. Você precisa ver como se tudo já estivesse acontecendo. Fale antes de acontecer. Você pode dizer hoje, por esse dia, por essa manhã, dizer, olha, eu já creio, e que em nome de Jesus, meu marido já está sentado aqui do meu lado. Você já pode até fazer assim, oh, meu marido está aqui sendo batizado pelo Espírito Santo. Você precisa falar antes que as coisas aconteçam. Então, Golias foi derrotado por Davi. E Davi já poderia ver, já poderia contemplar essa derrota de Golias, antes mesmo de vê-lo caindo. Aleluia, não é lindo isso? Não é poderoso isso? É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para os irmãos, e a palavra de Deus está ensinando para nós. Você pode ter um gigante no seu caminho, todos nós temos um gigante. De vez em quando eles aparecem, parece que são muito grandes mesmo. Mas nós não podemos falar para eles que são grandes, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo.
O Senhor é sempre maior, sempre mais poderoso. Então, pode ser vários gigantes, por exemplo, o gigante da dívida, da depressão, o gigante da doença, mas como Davi, você precisa falar para esse gigante: eu vou derrotá-lo em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então você precisa dizer para esse gigante: olha, você não vai desviar do meu destino. Eu não vou deixar de receber os presentes que Deus tem para mim. Eu vou, em nome do Senhor, derrotá-lo. Então, a palavra de Deus diz também em Mateus 18:19, em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, se-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mas o interessante aqui é que Davi não tinha ninguém para concordar com ele, mas ele sabia que a palavra estava nele. Então há momentos que nós não temos ninguém ali para concordar, mas nós temos a certeza da palavra. Talvez você esteja em algum lugar ouvindo essa mensagem, talvez você está internado num hospital e está ouvindo essa mensagem, não tem ninguém, você não pode receber visitas, mas você tem a convicção da palavra de Deus e você pode declarar aí onde você estiver: eu creio e por isso é que eu falo, eu já estou curado e vou receber alta desse hospital e em nome do Senhor dos Exércitos, vou para o seio da minha família e vou continuar desfrutando dos meus dias aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus, amém? Eu creio, por isso libero essa palavra nessa manhã aqui na sua vida. Então, Davi estava em um momento assim, seu pai o via o menor dos irmãos, né? Ele é muito pequeno, ele está lá cuidando, né? Do seu rebanho lá. Então os seus irmãos olhavam para ele e diziam: Davi, você está aqui, você é um presunçoso, você está aqui é só para vir ver a batalha mesmo, né? Quem pode ganhar aqui somos a gente. E na verdade era o que eles estavam dizendo. Então o rei Saul também achou que ele não tinha nenhuma chance, né? Inclusive o deu a armadura, né? Põe aí, Davi. Ele estava dizendo para Davi: Davi, você não tem chance, põe essa armadura aí, pega logo nossas armas, nossas espadas e vai lá, senão assim você não vai conseguir, né? Então, há momentos em que as pessoas não vão acreditar em você. Há momentos que você vai estar diante do inimigo e ele não vai dizer para você: vai em nome do Senhor dos Exércitos, você vai ganhar de mim. Ele não vai dizer isso para você. Você precisa ler a Bíblia o suficiente, ter fé o suficiente, ter intimidade suficiente com Deus para dizer: eu vou passar por essa e eu vou vencer e eu vou derrotá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. E o que aconteceu com Davi? Davi venceu, sabe por quê? Porque havia concordância entre ele e os termos da vitória. Quem são os termos da vitória? A palavra de Deus. Aleluia! Estão aqui os nossos termos das vitórias. Então, se você começar a concordar com esses termos, então você vai ter vitória e os gigantes serão derrotados. Qual é o seu gigante que precisa ser derrotado? Você precisa não só crer, mas você precisa falar. Davi falou para o gigante: você será derrotado. Então é importante você abrir os seus lábios. Então não desanime, talvez não tenha ninguém torcendo por você, como não tinha, como Davi. Mas ele venceu, pelo poder do amor do Senhor. Então, pessoas ao seu redor podem não ver a grandeza em você, mas você sabe o tamanho do seu Deus. Você sabe o tamanho da grandeza com o seu Deus. Então as pessoas, por exemplo, irmãos, eles comumente costumam julgar a gente pelo quê? Pela nossa aparência, não é? Você chega num lugar, a pessoa bate o olho de cima a baixo. Foi o que o gigante fez com Davi. Olhou de cima a baixo e falou: você vai vir aqui? Você que vai vir lutar contra mim? Então, muitas vezes as pessoas vão nos julgar pela aparência, pelo seu tamanho, ou talvez pela sua experiência, ou pela sua falta de experiência, ou pela sua origem. Você veio lá daquela cidade, a gente não sabe nem o nome, lá do interior. Pode vir alguma coisa boa, né? Pode vir alguma coisa boa desse interior? Pode, o Senhor está em todos os lugares. Então, eles vão te julgar, talvez pela sua escolaridade, ou
por aquilo que você não tem. Então, mas não deixe eles diminuírem o que Deus colocou no seu coração. O que Deus colocou no seu coração? A palavra de Deus. Então, isso não pode ser tirado de você, isso está com você. Então, continue declarando a vitória, apesar do que todos os pessimistas dizem. Olha, não está nada bem, a economia não está bem, a saúde não está bem. Mas você continua profetizando sobre a nação. A nossa saúde da nossa nação está bem, a nossa economia vai prosperar. As pessoas vão ter um encontro com Jesus. Os pais das famílias brasileiras não vão mais deixar os seus filhos órfãos, eles vão seguir. Nós teremos casamentos abençoados em toda a nossa nação. Então nós precisamos crer dessa forma. E quando nós cremos, nós falamos no nome de Jesus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque nesses dias nós estamos aí usando as máscaras, né? E a mensagem subliminar da máscara, ela serve exatamente para proteção, e ela é muito eficaz para isso, ela realmente faz isso. Mas ela passa uma mensagem de que nós não podemos falar. Mas nós podemos falar, nós estamos só de máscara por proteção, mas nós continuamos crendo no nosso coração e falando a mensagem de Deus. Você pode estar no banco, mas você pode estar dando aleluia, você pode estar dando glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E quando você estiver louvando, santo é o Senhor, você pode falar com os seus lábios, você não precisa ficar calado. Aleluia! Bendito seja Deus. Terceiro, nós damos vida ao que falamos. Aleluia! Quem aqui se lembra de Zacarias, né? Zacarias passou por essa dificuldade aqui, né? Então, se você começar a falar algo negativo, você vai começar a concordar com a dúvida. Então, nunca fale sobre algo negativo, fale pela palavra de Deus, senão você vai começar a falar quão grande é o problema e você vai diminuir o Deus que está em você, na sua vida. E assim você vai acontecer na sua vida. Então, suas palavras muitas vezes impedem o seu destino. Um anjo do Senhor apareceu aqui a um homem chamado Zacarias, né? E falou para ele: olha, Zacarias, sua esposa vai ter um bebê. E ele ficou surpreso, ele disse para o anjo: mas nós somos muito velhos. E diz a Bíblia que ele riu. Ele riu. Então o anjo disse: sim, Zacarias, isso acontecerá. Mas porque você duvidou, você ficará mudo e não poderá falar até que a criança nasça. Aleluia. Sabe por quê? Para não perder a bênção. Deus é tão bom que fez ele ficar mudo, calado, para ele entender que quando ele for falar alguma coisa, é para falar com fé. Não é para falar com incredulidade, não é para rir de Deus, não. Quando Deus libera uma promessa sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, não ria de Deus. Não zombe de Deus, não diga: não, Senhor, eu sou muito velho para que isso aconteça. Olha quantos anos já passaram, eu já até esqueci disso, Senhor. Não deixe o Senhor liberar um anjo para você ficar mudo, não. Libere palavra de fé, diga: eu creio que aquilo que foi designado, aquela palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia! Então, Deus colocou sonhos e promessas no meu e no seu espírito, que podem parecer grandes demais, podem parecer impossíveis, mas não fale como Zacarias, fale do milagre, não das impossibilidades. Fale: não, isso pode acontecer sim, eu creio. Deus traz à existência coisas que não existem, irmãos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que estamos pedindo ou pensando. Porque muitas vezes o Espírito do Senhor geme com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos orar, quando não sabemos pedir algo. Então, talvez você esteja enfrentando uma doença e você não está vendo sinais de melhoras. Então, não faça como Zacarias. Não diga: não, mas já tem tanto tempo, o Senhor não vai me curar. Não, eu já estou conformado já. Já estou conformado que vou encontrar com o Pai. Não, o Senhor pode curar a sua vida. Mas você precisa liberar a palavra.
Porque você disse que já está conformado, por isso está acontecendo isso na sua vida. Mas se você tivesse se levantado e dizer, Senhor, eu quero essa cura. Em nome de Jesus, eu declaro a palavra do Senhor na minha vida. Eu creio que o Senhor pode me restaurar. Eu creio que essa enfermidade pode ser para que as pessoas, quando ouçam a minha cura, digam, glória a Deus. Aleluia. Mas se você não libera a palavra, se só libera palavras contrárias, se só libera pensamentos contrários, então assim é que acontece, porque a nossa mente vai aprendendo com isso. Ela vai aprendendo com as coisas naturais e não com as coisas sobrenaturais. A nossa mente é muito esperta, ela aprende com tudo. Então, é fácil ficar negativo, não é, irmãos? É fácil, toda hora nós estamos recebendo uma notícia, e as notícias desse mundo não são muito boas, né? Não é verdade? As notícias não são muito boas. Então, há uma grande probabilidade que eu e você possamos, em algum momento, pensar na nossa mente, não vai dar certo, né? Mas, em momentos assim, que pensamentos de dúvida vêm à nossa mente, recuse-se a declará-los. Presta bem atenção. Vê uma dúvida na sua mente, recuse-se a dizer. Ela pode até vir na minha mente, como já veio na minha. Eu também sou como os irmãos humanos igual vocês. Então os pensamentos vêm, mas eu recuso a declarar. Eu digo, não, mas a palavra não é assim, a palavra é assim, assim, assim. Então eu recuso a declará-los. Então abre a sua boca e fale da promessa de Deus, aleluia. Sabe por quê? Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Amém, irmãos? Quem fez a promessa para você? Foi esse mundo? Foi as pessoas? Foi o homem? Não foi Deus? Então fique firme, guarde a confissão da esperança. Qual que é a confissão da esperança? Eu creio, eu vou desfrutar, eu vou reinar nessa promessa ainda em vida, eu vou desfrutar dessa promessa, vai dar tudo certo, eu vou ver a salvação do meu esposo, eles já estão curados, meus filhos estão restaurados, para a glória de Deus todas as coisas vão se concretizar na minha vida, porque quem fez a promessa é fiel, e quem fez a promessa é Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Então, como liberar palavras de fé através dos nossos lábios? Número 4, palavras são sementes. Diga comigo, palavras são sementes. Então, quando nós falamos algo, essas palavras criam raízes e elas começam a crescer. Então, por isso nós temos ouvido na palavra de Deus. E sempre me lembro do pastor Domingos ministrando a palavra, ele diz, olha, de toda palavra que você falar, isso você vai dar conta diante do Senhor. Então, quando você fala uma palavra, não tem como você desfalar aquilo que você falou. Então, pense bem naquilo que você vai falar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, exerça a sua fé. A Escritura diz em Provérbios 13:2, você vai comer do fruto das suas palavras. As palavras são como um fruto. Elas criam raízes, elas crescem e elas dão um fruto saboroso para você desfrutar. Então, você está plantando boas sementes? Você planta boas palavras na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida das pessoas, na sua própria vida mesmo, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu local de trabalho? Você planta boas sementes? Você está falando palavras cheias de fé sobre você mesmo? O que é que você fala? Sobre os seus sonhos. Não, já desisti de ter uma casa própria. Pastora Sônia aqui está crendo, liberando palavras que você vai ter a sua casa própria e você está duvidando no coração. Não fale isso. Pode até pensar, mas não fale isso. Diga, não, em nome de Jesus, eu vou crer, eu vou ter a minha casa própria. Então, profetize sobre os seus sonhos, sobre a vida dos seus filhos. Eu creio, por isso eu falo, meus filhos serão bem-sucedidos, porque eles lerão a palavra do Senhor de dia e de noite. Por isso eles serão bem-sucedidos em nome de Jesus. E assim como você fala, você faz em casa. Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque você precisa declarar e como pais nós precisamos colocar os nossos filhos também para fazer os seus devocionais. A Malu já está lendo vários livros da Bíblia. Agora ela está no livro de Romanos. Ela está no capítulo 8 ontem. Ela falou sobre o capítulo 8 de Romanos para mim.
Então, nós precisamos liberar uma palavra de fé sobre a vida dos nossos filhos. Você precisa profetizar: meus filhos serão como flechas lançadas, aleluia. Serão como flechas na mão do guerreiro. Para quê, pastor? Para acertar o alvo para o qual eles foram designados. Seus filhos foram criados com um propósito, por isso não profetize coisas ruins. Ah, meu filho não vai dar conta, meu filho não vai dar certo. Seu filho já deu certo e ele já chegou no propósito para o qual Deus chamou ele, aleluia. Profetize palavras de bênção na sua saúde, nas suas finanças. O Senhor vai me abençoar. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas o Senhor me guardará. Eu terei saúde durante esse tempo, serei protegido por Deus. As minhas finanças estão guardadas, Senhor. Em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda que você perdeu o emprego, não tenha falta de esperança. A Bíblia já disse: fale da esperança. Diga: olha, amanhã eu vou receber uma proposta. Essa semana eu vou sair, eu vou conseguir um emprego, vai dar tudo certo em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, e vai dar certo mesmo, amém? É assim que funciona. Eu me lembro um dia que eu precisava trabalhar, e aí eu estava sem serviço, e eu falei: quer saber, hoje eu vou lá no Cine. Era uma segunda-feira de manhã, e eu estava noivo, né? E eu falei: poxa, eu não posso ficar, eu tenho que sair dessa aqui, já tenho que ir para outra. E eu saí de manhã cedo, e aí eu fui lá no centro, no Cine, e eu cheguei lá, falei: moça, eu preciso de um serviço aí, meu currículo é esse aí. Ela cadastrou lá tudo, falou: olha, tem uma vaga aqui, mas a entrevista é só quarta-feira. Eu falei: tá bom, mas me dá logo aí. Aí ela imprimiu o papel, me deu. Aí sabe o que eu fiz? Eu toquei dali mesmo do Cine, eu fui lá para o Goiabeiras, lá onde era o Hiperextra ali, perto do Shopping Estação ali, um pouquinho mais para cima. Fui a pé, toquei direto lá e bati a campainha da empresa. Aí a secretária falou: mas, pois não, senhor, eu vim fazer uma entrevista de emprego. Ela falou: mas a entrevista é quarta-feira. Eu falei: mas eu já vim hoje já. Ela falou: tá bom, eu vou falar com a chefona aqui e já te dou um retorno aí. Eu suado, irmão. Eu falei: meu Deus do céu, manda um sopro aí para me acabar com esse suor aqui. E aí ela me deixou entrar, tudo. Ela falou: olha, espera um pouquinho aí que a patroa vai te receber. E aí eu esperei mais ou menos uma hora, ela acabou a reunião lá, e aí ela me chamou, ela disse assim: você já veio para o emprego, mas você não sabia que era quarta-feira? Eu falei: sabia, mas eu já vim hoje logo, porque se a vaga tem que ser minha, eu tenho que vir primeiro logo. Aí ela falou: tá bom, você está contratado, você pode começar segunda-feira? Pode, então você vai fazer os exames, procura a secretária, o salário é esse, é tanto, você vai trabalhar tantas horas, você pode pegar seu uniforme lá, em segunda-feira cedo você vem, nós vamos começar a fazer o treinamento com você. Então, nós precisamos crer que Deus vai abrir portas, amém? E era uma multinacional, irmãos, que benção, hein? Falei: puxa vida, eu voltei para casa trabalhando numa multinacional. Saí sem emprego e voltei trabalhando numa multinacional. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar que Deus é contigo, que se uma porta vai fechar aqui, Deus está abrindo outra para você ali, irmão. Mas sem suprimento, sem algo para você, sem pão na mesa, Deus não vai deixar faltar para você. Porque o Senhor é o seu pastor e de nada você terá falta. De nada teremos falta, essa é a palavra de Deus. Mas para muitos ainda falta fé, até para conseguir um emprego. Você tem que acreditar e seguir aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você. Então, você não diga assim: ah, não, um dia eu vou ser curado, um dia eu vou conseguir um emprego, ah, um dia eu vou ser abençoado. Você está dizendo que hoje você não pode ser, um dia você será, um dia você pode ser curado, mas hoje você não pode ser curado? Não, eu sou curado, eu estou curado, eu já sou abençoado, em nome do Senhor dos Exércitos. Diga: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou favorecido. Ah, não, um dia, quem sabe, quando Deus quiser, Deus vai me prosperar. Não, Deus já te prosperou, quando Ele entregou a vida do único filho dele na cruz do Calvário, para morrer por mim e para você. Nesse dia a prosperidade chegou na sua vida. Quando você entregou a vida para Jesus, você recebeu a salvação, que é prosperidade maior do que essa. E busque o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que prosperidade maior do que essa? Você continuar buscando Deus e todas as coisas são acrescentadas. Talvez não como você gostaria. Talvez Paulo queria que muitas coisas fossem acrescentadas na vida dele.
não como ele gostaria, mas ele continuava vivendo, continuava pregando a mensagem. Muitas vezes ele diz, eu aprendi a ter pouco, mas também aprendi a ter muito. Quando tinha muito, eu vivia e agradecia a Deus. E quando tinha pouco, eu também vivia e agradecia a Deus do mesmo jeito. A alegria não pode parar no meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Então você precisa dizer. Então o fruto dessas palavras que você diz que amanhã você vai ser isso, amanhã você vai ser aquilo outro, o que que é? É uma insuficiência para hoje. É uma insuficiência para o agora. Não, nós já somos abençoados. A palavra que você precisa liberar é para hoje. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. É o que a palavra declara. Todos os dias, não é só amanhã, é todos os dias, inclusive hoje. Inclusive esse exato momento que você tem vivido. Então as bênçãos, elas nos alcançam continuamente. Mas as pessoas não creem assim. Ah, não, hoje eu não estou tão abençoado assim, não. Então, vai ser isso que você vai comer, esse vai ser o fruto. E talvez será um fruto ruim, que não será tão doce. Talvez será um fruto amargo. Talvez a raiz não será tão boa. Então, se você fizer isso, meu irmão, prepare-se. Sabe por quê? Salmo de número 35, versículo 27, diz assim: cantem de alegria, de júbilo, e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Davi diz que precisamos dizer, irmãos, continuamente, que o Senhor tem prazer em nos prosperar. Continuamente Deus tem prazer em te prosperar. Talvez você está murmurando aí, dizendo, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo outro, o Senhor não me abençoou ainda. O Senhor tem prazer em te prosperar, mas será que você está liberando palavra? Será que você está liberando palavras na sua vida? Me lembro bem, alguns irmãos lembram, quando eu tinha uma Caloi 10, né? E eu ia para todos os lugares de Caloi 10, e quando eu parava no sinal, eu glorificava a Deus, parava aqueles carrão bonito, né? Eu ficava vendo aquelas pessoas no ar-condicionado dirigindo, e eu no meu ar fresquinho, né? Na Caloi 10, suado. E eu dizia, glória a Deus, Senhor, a prosperidade dele é a minha prosperidade. Aleluia! Você precisa se alegrar com o que você tem, mas liberar palavras de prosperidade, palavras de crescimento. Hoje eu tenho uma bicicleta, mas amanhã eu vou comprar uma moto, e depois eu vou comprar um carro para levar a minha família, porque os meus filhos bem-aventurados e felizes, como flechas nas mãos dos guerreiros, vão nascer e eu vou viajar com eles. E quando nós saímos para a viagem, vão ser momentos de glória, de alegria e de vitória. E nós vamos no nome do Senhor e vamos voltar no nome do Senhor. E meus filhos se casarão com pessoas de Deus. Eles serão uma bênção e eles me darão filhos e me darão netos. E muitas coisas poderosas vão acontecer. Então você precisa liberar palavras de vitória, né? Então você precisa dizer, olha, Deus tem prazer em me prosperar, novas portas estão abertas na minha vida, eu sou forte, eu sou saudável. Pastor, mas eu estou no leito de cama, mas você é forte, você é saudável, Deus já curou você, você está cheio de energia. Isso não é palavra positiva não, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, Salmo 91, 1 e 2 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha só isso, irmãos. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é o meu escudo. Não te assustes do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Estão aqui, irmãos, todas as grandes listas, né? Uma grande lista aí de coisas que vão acontecer. Mas você pode ver aí no versículo 9, né? Pois
disseste, o Senhor é o meu refúgio. Você tem dito isso? Porque muitos querem a proteção de Deus, muitos querem receber essa promessa de Deus, mas será que quando vem um apelo para você entregar a vida para Jesus, você entrega? Ou você fica resistindo? Não, hoje não. Não, minha esposa está aqui, o que ela vai pensar disso? Não, meu marido está aqui, vai achar que eu não sou tão durona assim como eu sou em casa. Não, meus pais estão aqui, eu estou com vergonha. Não tenha vergonha. É hora de você entregar a vida para Jesus. É hora de você deixar Ele ser o seu refúgio. Então a palavra está liberada. Muitos podem cair ao seu lado e você não pode ser atingido. Mas você tem dito isso? Porque muitos não dizem. Eles creem, não, mas eu creio de todo o meu coração. Mas você tem profetizado isso na sua vida, na vida da sua família. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Então você precisa dizer. Essa é uma verdade. Então você precisa dizer, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você crê, então você fala. Você crê, então você fala. Então, algo sobrenatural ocorre quando você diz. Então precisamos falar, precisamos abrir os nossos lábios. Essa tem sido a minha experiência esses dias, irmãos. Alguns dias são dias difíceis, então eu abro a minha boca e declaro a palavra. Gigantes aparecem na minha vida, 1, 2, 3 gigantes, e eu vou liberando a palavra, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou cortar a sua cabeça, gigante. Em nome do Senhor dos Exércitos, você já está derrotado. Então você precisa dizer, o Senhor é o meu provedor, nada vai me faltar. Então você precisa dizer, o Senhor é um Deus que me cura, Ele que é o meu curador, então eu serei curado. Eu já estou curado. Então, Ele é o seu abridor de caminhos. Ele está na sua frente. Então, você precisa dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor é sempre maior do que o meu problema. E os problemas estão à minha frente, serão oportunidades para eu crescer e para eu me desenvolver no Senhor. Mas para isso, você precisa abrir os seus lábios. Então, quando você diz isso, tudo isso que eu falei para você, o Senhor trabalha ao seu favor. Sabe por quê? Porque quando você tem fé, você agrada a Deus. E sem fé, é impossível agradar o Senhor. Mas quando tem alguém com fé, Deus começa a rapar, olha aquele menino ali. Meu Deus, olha essa mulher, olha a fé desse homem, eu preciso trabalhar em favor dele. Vai lá, anjos, faz isso, faz aquilo outro. Então o Senhor quer achar pessoas assim, Deus quer trabalhar em nosso favor. Por isso, as palavras são poderosas. Eu tenho me policiado nesses dias, porque esses dias são dias que muitas palavras negativas vêm à sua mente, à sua vista. E aí você precisa, pode ter até vir na sua mente, mas você não vai dizer, você vai dizer em nome do Senhor dos Exércitos. As palavras são poderosas e eu creio naquilo que o Senhor já fez na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus parentes, na minha vida profissional, estudantil, e em tudo que eu colocar as mãos, vai prosperar. Talvez você está dizendo, pastor, mas o senhor não sabe, eu estou sem emprego. Então começa a colocar a mão nas pessoas e começa a tomar posse dessa palavra. Em tudo que você colocar as mãos, vai prosperar. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Estou liberando uma palavra de fé sobre a sua vida, a palavra de Deus. Eu não estou falando de pensamentos positivos que estão vindo na minha mente agora. Eu estou liberando a palavra de Deus para você. Então, concluindo essa ministração, nada será impossível para mim e para você. Nada. Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, diz assim: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o quê? Diz, presta bem atenção, assim lhe será feito. Não basta apenas você crer, você precisa dizer. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem, falarem, dizerem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Então não basta apenas crer, você precisa falar. Na nova aliança, você precisa declarar. Talvez você tenha trabalhado duro, fazendo todas
possível para as coisas ficarem da forma mais correta possível. Mas aquelas coisas que estão talvez te estressando, você precisa dizer, olha, essas coisas não vão estressar mais. Em nome de Jesus, essa dificuldade que estou passando na empresa, que estou passando com os meus sócios, na minha sociedade, ou nessas acusações que eu estou recebendo, talvez injustamente, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é um bom advogado, e Ele é um ótimo juiz, e Ele já advogou na minha causa, e Ele já julgou, e eu sei que vou receber a vitória no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Libere palavras. Então o milagre pode estar na sua boca. As coisas que precisam acontecer na sua vida podem estar na sua boca, mas você não diz. É preciso dizer, é preciso falar. Então quando você começar a falar, elas vão começar a fluir como água, elas vão começar a fluir como água, elas vão começar a fluir como água, sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum, a água vem, ultrapassa o obstáculo, e vai e volta, e ela abaixa, mas depois ela transborda de novo, e ela transborda, e ela enche de novo, e a água não acaba. Quem bebe do Senhor, querido, vai continuar experimentando dele para sempre. Então, concorde com Deus e declare com o que Ele diz sobre você. Ei, existe muita gente falando sobre a gente. Tem muita gente do seu lado, no seu vizinho, falando de você, falando coisas que nem é verdade. E tem gente que está acreditando. E acredita que é ali mesmo, tal. A não ser que seja um discipulado ali, né? Você está sendo trabalhado, confrontado, é outra história. Não confunda as coisas. Preste bem atenção no que eu estou ministrando. Então, você precisa entender que Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Então, é essa palavra que está liberada. Você é abençoado, amém? Você é abençoado em nome de Jesus. Então, você precisa declarar. Quando a gente concorda com Deus, a gente declara com a nossa voz. Amém? Então, vamos colocar em pé. Eu quero que você declare nessa manhã. Você vai declarar uma oração comigo, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, porque foi para isso que o Senhor nos criou. Talvez se alguma coisa aí não está encaixada na sua vida, talvez há uma dúvida, ou talvez por muitos anos ou por muitos meses você tenha liberado uma palavra negativa ao seu respeito, a respeito da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Talvez você esteja liberando uma palavra não de vida, mas de morte, né? Uma tendência, às vezes a gente já pega falando de quantas pessoas foram infectadas, quantas morreram, e aí daqui 5 minutos a gente está repetindo a mesma coisa. Mas a gente não repete assim, o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. A gente não fala, o Senhor é o meu pastor, gente, estamos na hora do almoço, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Muitas vezes a gente não libera essa palavra, a gente não salmodia a palavra, como diz, né? Quando você sair por aí, saia salmodiando a palavra de Deus, ou seja, liberando palavra de vida. E em nome de Jesus, eu creio que essa palavra veio de encontro ao seu coração. E eu creio que ela vai mudar a trajetória de pessoas que talvez não estavam a praticando de todo o coração. Por isso eu quero que você levante as suas mãos, feche os seus olhos e declare essa oração. Diga comigo assim, eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Hoje, eu não serei abençoado amanhã. Eu serei hoje, serei amanhã. Serei todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, porque o Senhor preparou dias muito abençoados, não só na terra, mas quando findar a minha vida, se isso acontecer, estarei na eternidade com o Senhor, salvo, porque uma promessa foi liberada sobre a minha vida. Diga, eu sou próspero, não só amanhã, mas hoje e para sempre. Diga, todos os meus filhos são prósperos. Diga, todos os meus netos, toda a minha descendência serão prósperos, porque o Senhor liberou prosperidade na cruz do Calvário, sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Diga, eu sou saudável, em nome de Jesus. Eu creio que estou curado. Eu sou livre, eu tenho o favor de Deus,
em Cristo, aquele que é meu libertador, eu tenho liberdade de fazer, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então eu estou na presença do Senhor, e vou continuar, e vou caminhar, e vou ter sucesso. Diga: eu serei bem sucedido, porque eu vou ler a Bíblia de dia e de noite, e todos os meus passos serão prósperos. Diga: os meus sonhos, eles não vão se realizar, eles já estão realizados pelo poder da fé. Diga: eu trago a existência em nome do Senhor dos Exércitos. Eu posso ver os meus sonhos se realizando, porque os meus sonhos são os sonhos de Deus. Já não vivo mais eu, diga: mas Cristo vive em mim. Diga como o apóstolo Paulo realizava os sonhos do Senhor e se alegrava, mesmo em meio ao sofrimento. Eu também me alegrarei na dança, me alegrarei na exaltação, me alegrarei em ver as pessoas sendo salvas. Eu vou cumprir a promessa de Deus. Diga: eu sou próspero. Diga: os problemas já estão sendo removidos, e eu estou sendo motivado com o meu futuro. Agora abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais, e você vai ter um minuto para contemplar pela fé tudo aquilo que você declarou. Medite nessa hora. Aleluia. Bendito seja o Senhor, Pai, porque quando abri os meus olhos da fé, eu pude ver tudo o que o Senhor me criou para ser, em nome de Jesus. Esse é o seu futuro hoje, agora, amanhã e para sempre. Você foi criado para ser tudo aquilo que Deus quis que você fosse. Você não foi criado para ser derrotado. Você não foi criado para ser ludibriado pelas palavras desse mundo, mas você foi criado para andar pela fé. Você foi criado para um desígnio, e ainda que as aflições venham, ainda que as coisas venham, ainda que a sua fraqueza se manifeste, como o apóstolo Paulo diz: diga ao fraco: você é forte, porque você está no Senhor. Tem alguém em nosso meio que gostaria nesse dia de entregar a sua vida para Jesus, ou reconciliar com Ele? Se tiver, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Alguém que quer entregar a vida para Jesus ou reconciliar-se com Ele? Se tiver, eu quero orar com você. É o momento de crer, é o momento de ter fé, de crer no Filho de Deus, e que Ele pode fazer milagres maravilhosos na sua vida. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, reconciliar com Ele? Se não tiver, eu quero orar pelos irmãos. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a minha família. Estamos aqui em família, Senhor. A Tua palavra foi liberada, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que as nossas palavras têm um desígnio, têm um propósito, e o propósito precisa ser de fé. O propósito precisa ser de fé, e que o Senhor possa alimentar o coração dos meus irmãos e os nossos corações com essa fé, Pai, com essa paz que o mundo não pode dar. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui declarando a Tua palavra sobre as nossas vidas,
sobre a vida das pessoas e sobre tudo aquilo que encontrarmos na frente, sobre todas as dificuldades, sobre todos os gigantes, sobre tudo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e por isso nós te glorificamos, por isso nós te bendizemos, porque somos filhos e somos filhos amados do Senhor, somos aqueles que tomam posse da tua palavra, que querem viver a tua palavra, que se esforçam, Senhor, no poder do Espírito, que se derramam na presença de Deus, que vivem guiados pelo Espírito Santo, que a tua bondade, a tua misericórdia se cumpram todos os dias na nossa vida, para que possamos viver o melhor de Deus nessa terra, e ainda que tenha sofrimentos e lutas, como teve na vida do Mestre Jesus, na vida do apóstolo Paulo, conosco não seria diferente, mas nós vamos nos alegrar, nós vamos continuar, Senhor, nós vamos prosperar, e nós vamos continuar fazendo e vivendo intensamente, todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor dos Exércitos, e que toda fortaleza das trevas caia por terra, nas nossas mentes, no nosso coração, toda fortaleza que nos impede de crer, Senhor, na tua palavra, que em nome de Jesus bata em retirada agora, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor seja sobre nós todos os dias, e pela tua graça e pela tua fé, vivemos, prosseguimos, até que um dia possamos guardar a nossa fé, no nome de Jesus, amém, Jesus, amém, irmão, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, te louvamos, Senhor, te bendizemos, pela tua palavra que nos incentiva a fé, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe a vida dos irmãos, obrigado pela oportunidade.